Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje, em Sociologia, o tema é evolucionismo social, uma teoria clássica do século XIX que aparece no Enem principalmente para você reconhecer ideias de etnocentrismo, hierarquização cultural e justificativas científicas usadas para legitimar colonialismo e racismo. Evolucionismo social é uma forma de explicar as sociedades como se todas passassem pelos mesmos estágios de desenvolvimento, saindo de um nível considerado primitivo e chegando a um nível considerado civilizado. Essa visão organiza os povos em uma espécie de escada, em que algumas culturas seriam atrasadas e outras seriam avançadas. O problema é que essa teoria não descreve apenas diferenças, ela cria uma hierarquia, colocando a Europa industrial como modelo universal e transformando outras experiências históricas em fases inferiores. É importante não confundir evolucionismo social com evolução biológica. A teoria biológica explica mudanças em espécies ao longo do tempo por mecanismos naturais. Já o evolucionismo social pega a ideia de evolução e aplica à cultura e à sociedade de forma linear e comparativa, como se existisse um único caminho obrigatório para todos os povos. No século XIX, isso foi muito usado para dar aparência científica a julgamentos morais e políticos sobre outros povos. Entre os autores associados a essa perspectiva estão pensadores como Herbert Spencer, que defendia que a sociedade evoluiria por competição e adaptação, e antropólogos como Edward Tylor e Lewis Morgan, que classificavam sociedades em estágios como selvageria, barbárie e civilização. Essas classificações pareciam neutras, mas carregavam o pressuposto de que a cultura europeia era superior e seria o destino final de todas as outras. No contexto histórico, o evolucionismo social se fortalece no auge do imperialismo e do colonialismo europeu. A Europa dominava territórios na África, Ásia e Américas e precisava justificar politicamente essa dominação. A ideia de que alguns povos eram menos evoluídos serviu como justificativa para colonização, evangelização forçada, exploração econômica e destruição de culturas locais, apresentando tudo isso como uma missão civilizatória. Aqui entra um conceito central para o Enem: etnocentrismo. Etnocentrismo é julgar outras culturas pelos valores da própria cultura, considerando a própria como padrão correto. O evolucionismo social é uma forma teórica de etnocentrismo, porque transforma diferenças culturais em sinais de superioridade e inferioridade. Em prova, isso costuma aparecer em textos que descrevem povos indígenas, africanos ou orientais como atrasados, infantis, sem história ou incapazes, e a questão pede para identificar a visão etnocêntrica e hierarquizante por trás do discurso. Outro desdobramento importante, frequentemente cobrado, é a relação entre evolucionismo social e racismo científico. No século XIX e início do século XX, certas correntes tentaram explicar desigualdades sociais como se fossem resultado de natureza ou biologia, criando argumentos pseudocientíficos para legitimar racismo, eugenia e exclusão. O Enem não costuma pedir nomes de teorias específicas, mas cobra a crítica. A ideia de superioridade natural de um grupo é uma construção histórica e ideológica usada para manter dominação. A crítica moderna a essas visões se apoia, entre outros pontos, no relativismo cultural. Relativismo cultural é entender práticas e valores dentro do contexto daquela sociedade, evitando classificações hierárquicas. Isso não significa aceitar qualquer prática sem crítica, mas significa reconhecer que não existe uma única medida universal de civilização e que cada sociedade tem história, racionalidade e organização próprias. Como o Enem cobra esse tema na prática? A questão pode trazer um trecho antigo de livro, jornal, relatório colonial ou até uma charge, descrevendo um povo como primitivo e sugerindo que precisa ser civilizado. O acerto geralmente está em identificar que esse discurso é etnocêntrico, eurocêntrico e legítima dominação, porque transforma a diferença cultural em inferioridade. Outro padrão é a questão apresentar uma escala de progresso cultural e pedir para reconhecer que isso é uma visão evolucionista e linear do desenvolvimento social. Em resumo,
Evolucionismo social é a teoria que hierarquiza culturas e imagina um único caminho de evolução social, colocando a Europa como modelo e tratando outras sociedades como etapas inferiores. Para o Enem, o essencial é reconhecer a lógica do discurso, linearidade, ideia de superioridade, justificativa de colonialismo e produção de preconceitos, e fazer a crítica sociológica baseada em etnocentrismo, eurocentrismo e relativismo cultural.